bom estarmos aqui, amém? Você está feliz por estar aqui nessa noite? Você está agraciado por estar aqui nesse lugar. Deus te trouxe aqui nesse lugar, amém? Tome assento, queridos. Está tão bom, né? Glória a Deus. Nós vamos ver um resumo da nossa festa de 5 anos. Não sei se tem no café também. Se tiver, já solta tudo de uma vez. Glória a Deus. Ontem nós realizamos 5 anos ali, a festa de 5 anos da CI Pitinga. Foi bênção. Glória a Jesus. E hoje pela manhã realizamos o café com os meus pastores. Foi bênção demais, amém? Pode soltar o vídeo. Veio até mim com passos suaves que eu nem ouvi. Se aproximou com tua mão, me tocou. E então olhando dentro dos meus olhos, enxergou o que eu nunca vi, não. E com amor me disse que se tudo acabasse, estaria aqui. Foi bênção demais. Glória a Deus. Se tiver o da manhã, deixa para o final, tá bom? Eu preciso pregar aqui, amém, gente? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Eu lembrei aqui que semana que vem a gente vai ter a nossa festa aqui, a nossa conferência ceia, comemorando 19 anos de igreja. E domingo passado, aliás, domingo da Santa Ceia. Obrigado, Beirão. Nós mobilizamos a igreja que estava presente para uma oferta especial, uma oferta de gratidão, e que vai ser investido nessa programação da conferência. Nós temos os convidados, e esses convidados, eles não pagam, né, os custos que eles têm, obviamente, com a viagem. Pelo contrário, nós honramos ele, tá bom? Então, para quem não estava, você pode ofertar. A oferta é de R$100. Nós estamos trabalhando para levantar R$10.000. E eu não tive a ideia, né? Não lembrei antes de perguntar como é que está essa oferta, tá bom? Não sei se os irmãos conseguem fazer esse levantamento para a gente falar nos próximos cultos. Mas vamos levantar esses R$10.000 em nome de Jesus, amém? Se você já ofertou, glória a Deus pela tua vida. Você não ofertou, faz a oferta. Você pode ofertar até o dia da festa, em nome de Jesus, amém? Lucas capítulo 18, diz assim a palavra de Deus: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois ele disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer de justiça, para que enfim não volte e me importune muito.
E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Até aqui. Jesus, ele ensinou lições e verdades sobre o reino de Deus usando parábolas, usando metáforas. Aqui ele está falando sobre persistência na oração, e para ele trazer ao coração de todos essa verdade, esse conceito, esse valor que se chama perseverança, persistência, constância, ele cita a história desse juiz e dessa viúva. O versículo 8 faz uma pergunta. Jesus, ele faz a pergunta talvez mais séria de todas que ele fez. Ele pergunta se na vinda dele, nós cremos que Jesus voltará, porque ele prometeu que vai voltar. Ele pergunta: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Observe, Jesus está ensinando sobre persistência na oração, ou perseverança em servir a Deus, orando, adorando. E ele conclui essa parábola fazendo a pergunta mais desafiadora: eu vou encontrar fé na terra quando eu vier? Observe o teor dessa pergunta, o contexto que Jesus a faz. E é interessante porque a fé, ela precisa ser cultivada. Acredito que tudo tem que ser nutrido, tudo tem que ser alimentado, senão acaba morrendo. Os últimos dias, ele tem característica de avivamento. Os últimos dias, ele vai ser marcado por um mover poderoso de Deus, de muita glória, de muito derramar do Espírito Santo. Mas também ele tem esse contraste. Vai ser um contraste de apostasia da fé, de esfriamento da fé. Em Mateus capítulo 24, Jesus ele faz um alerta para sermos vigiantes ou vigilantes, ou estarmos em constante estado de alerta, atentos. Ele diz: orem, vigia e ora. Na verdade essa é a ordem: vigia e ora, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus ele fala sobre o esfriamento do amor, exatamente nos últimos dias. O mundo ele é sedutor, e o mundo ele conspira contra a fé em Jesus. Ele busca e ele chama o tempo todo a nossa atenção, muito sutil. E é nesse contexto que Jesus ele fala que por causa que a iniquidade vai se multiplicar no coração dos homens, então o amor esfriará. Como igreja, nós precisamos considerar o que Jesus pergunta e os alertas que ele traz. E precisamos observar a nossa vida, principalmente nós que já estamos há 7 anos, há 10 anos, há 14 anos. Eu falo isso porque chegar em 7 anos já é sinal de maturidade. Mas não são poucos os que se tornam, infelizmente, frios espiritualmente. Crentes mecanizados, robotizados, que andam no automático, que não têm prazer mais em Deus e nem em servir a Deus. Jesus ele fala sobre isso também quando escreve, ou quando
o anjo, né? Ele fala com o anjo da igreja de Éfeso, contestando a frieza ou o abandono do primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor e deixaste de fazer as primeiras obras. É muito comum você que está na minha idade, por exemplo, ou que já está fazendo a mesma coisa há muito tempo, considerar o passado. E nós temos que olhar para o passado e aprender com o passado. Nós temos até que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então, as lembranças que nós temos sobre o que Deus nos proporcionou de experiência, de revelação, elas são importantes. Alguns, quando olham para a sua vida cristã de antes, sentem saudade. Alguns, quando olham para a igreja de um modo geral e olham para o passado, sentem saudade. Mas é interessante que não conseguem fazer as mesmas coisas. Não tem intensidade, não tem paixão. Hoje é uma noite de nós refletirmos sobre essa pergunta. Jesus é o Filho do homem, porventura achará fé na terra? Jesus, ele voltará, querido. A pergunta é: como é que ele vai encontrar você? Como você vai ser achado por ele? Olhei para a Riane e lembrei da foto do vídeo. Te pegaram comendo maniçoba, mas é gostoso maniçoba, sentado não sei aonde. Como Jesus vai te encontrar? Como Jesus vai encontrar o teu coração? Vamos lá, hoje nós andamos nessa convicção da volta iminente de Jesus. Jesus não disse a hora, nem um dia que ele voltará, ele só disse que ele vai voltar. E vai ser no abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos. Velocidade da luz, mais veloz do que isso. Agora, imagina Jesus voltando nesse instante. Como está o teu coração? Como está a tua fé em Jesus? Jesus está achando fé em você agora? Pense sobre isso. Eu vou tentar transitar com você aqui, fazendo analogias, aplicações. E essa pergunta de Jesus, e quando eu estava pensando nessa pergunta, Deus me fez lembrar de palavras de Jesus. Lucas capítulo 4, Jesus, ele se revela para os judeus. Lucas capítulo 4 registra o momento quando Jesus ele chega na sinagoga. Ele havia passado já aquele período no deserto. Ele estava cheio do poder do Espírito Santo, revestido. Ele dá início no seu ministério exatamente ali. E foi dado para ele a passagem de Isaías, onde Isaías profetizou: o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu para pregar o Evangelho, ou seja, boas novas, aos quebrantados de coração, para libertar os cativos, pôr em liberdade os presos, anunciar o ano aceitável do Senhor. E depois que Jesus faz essa leitura, ele fala assim: hoje se cumpriu essa palavra entre vocês. Mas ao invés daquela comunidade, daquela congregação receber a revelação, eles ficaram indignados, eles desprezaram. E é exatamente nesse contexto que Jesus fala que o profeta, ele não tem honra na sua casa, ele não é reconhecido na sua terra. Lucas capítulo 4, eu vi que estava colocando, pode deixar aí, que eu estou narrando aqui, parafraseando, mas irmãos estão lendo. Só tem que acompanhar o que eu estou falando, tá? Jesus, então ele fala o seguinte, que o profeta não tem honra na sua casa.
na sua terra. E aí que ele começa a falar sobre duas pessoas. Ele fala sobre a viúva de Sarepta e ele fala sobre Naamã. Deixa eu ver se os irmãos estão acompanhando. Exatamente. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiu em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E ele vai falar sobre Naamã. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom e uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o sírio. O que Jesus pergunta? Ele vai achar fé na terra quando ele vier. Observe como Jesus foi recebido em Jerusalém, na sua terra. João escreveu que o Filho do Homem, ou seja, a luz veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Eu estou falando de João capítulo 1. Ele veio para o que era deles. Jesus veio para o seu povo, mas o seu povo desprezou, não reconheceu. No versículo 12 fala: mas a todos quantos o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Observe Naamã da Síria, a viúva de Sarepta, também mulher da Síria. Não eram judeus, não eram israelitas, mas reconheceram Deus, reconheceram o profeta, viram a unção de Deus na vida de um homem. Jesus está entre os seus, enviado para salvá-los, para libertá-los, para mudar a sua história, mas eles não o reconhecem, não o receberam. Por que Israel teve esse problema, a ponto de rejeitar Jesus, a ponto de desprezar a salvação de Deus? Irmão, os anos na prática da religião, os anos, vamos falar assim, de costumes, mesmo que sejam espirituais, eles trazem ou carregam problemas, eles trazem esse desafio. Podemos nos tornar insensíveis e não reconhecer mais o que Deus está falando, ou quem Deus está enviando, ou o que Deus quer fazer. O tempo, ele traz intimidade, que é muito positivo. Aliás, sem esse tempo de convivência não tem como ter intimidade, conhecer, mas ele também tem esse problema de desprezar, de não reconhecer. E foi isso que levou o povo de Israel a desprezar Jesus. Eles viram Jesus crescer. Ele era filho de José, filho de Maria. E agora esse rapaz está dizendo que ele agora é um ungido, que ele é o Cristo. A palavra Cristo significa ungido, que ele é o Filho de Deus. Eles tiveram muita dificuldade e não reconheceram. Mas a questão é que não fica limitado só a Israel. Esse é um período que todos corremos. Eu vim aqui nessa noite para te aconselhar: renove a sua paixão por Jesus, renove o seu amor por Jesus, renove a sua aliança com Jesus. Sabe, existem sinais, existem, vamos falar, coisas que comunicam, que refletem, tudo comunica na verdade, tudo fala. Quando eu chego na sala de oração, e eu venho para a sala de oração várias vezes, praticamente todos os dias, e venho antes da oração. Nós temos um propósito, mas infelizmente a maioria não estão cumprindo esse propósito de orar antes dos cultos.
Teve uma irmã que Deus usou e me inspirou para criar a intercessão durante o culto. E nós inserimos na nossa escala, primeiramente, os líderes para intercessão. Acreditem, tem dia que não tem um líder lá atrás intercedendo. Semana passada, libera a escala. Tem gente que fala assim: não, eu não vi meu nome na escala, mas não veio para culto. Eu falo, aí é muito perigoso. Tem uns que vêm quando vê o nome na escala, tem uns que mesmo com o nome na escala não vêm. Bom, isso é um reflexo muito claro de uma frieza, descompromisso, de uma apatia, indiferença espiritual. A pergunta é: Jesus está achando fé no teu coração? Como é que você está? Os anos, eles têm esse problema, irmão. O tempo é morte, irmão. Diga assim: tempo é morte. Não esqueça disso. Tempo é morte. Nós estamos envelhecendo, querido. Eu estou usando óculos, um monte de gente está usando óculos aqui, vai perdendo a vista, vai parando de funcionar, não tem para onde escapar, irmãos. Mas Paulo fala: o interior se renova dia após dia. Que você seja renovado em fé nessa noite. Que você seja apaixonado novamente pelo Senhor Jesus. Que Ele ache você avivado, cheio de fome, intenso em amá-lo, em buscar a sua presença. O que nós podemos aprender em Lucas capítulo 4, onde está esse registro de Naamã e dessa viúva? Eles reconheceram Elias, e Jesus se revela como aquele que é maior do que Elias. Por que os judeus dos dias de Naamã, que estavam leprosos, estavam doentes, não reconheceram esse profeta, e por isso não foram purificados de sua lepra? Jesus, ele fala o seguinte: o profeta, ele é profeta, mas na sua terra, na sua casa, ele não será honrado, não será reconhecido. É um desafio, irmãos. Nós temos que olhar para os nossos irmãos, para nós, e nunca perder essa revelação. Que haja em nós humildade para reconhecer a unção que Deus colocou na vida de cada um de nós. Você está me entendendo? Você reconhece a unção de Deus na vida do teu cônjuge? Você reconhece a unção de Deus na vida do teu pai, na vida dos teus filhos? Você reconhece a unção de Deus na vida dos irmãos? Nós somos uma igreja em célula, e a célula é a nossa comunidade espiritual. Você reconhece o que cada um carrega da parte de Deus? Porque o que cada um carrega é suficiente para curar a lepra, é suficiente para abrir o céu e trazer provisão financeira para a tua vida. Mas é preciso reconhecer, e para reconhecer, e nós aprendemos isso com o Naamã, a virtude, ou o que salvou Naamã, é a humildade. Fé e humildade não são sinônimos, mas são inseparáveis. A fé se manifesta na humildade, irmãos. Lucas 18, nós lemos sobre persistência, mas a próxima parábola, Jesus vai falar sobre humildade. Sem humildade não tem reconhecimento. Eu não enxergo o orgulho, ele cega o entendimento. Satanás, o Deus deste século, cega o entendimento do incrédulo. Como ele consegue cegar as pessoas? Por causa do orgulho. O orgulho religioso é o maior desafio que nós cristãos evangélicos corremos. Eu sou evangélico, mas peraí, como é que está o meu amor por Jesus? A minha paixão por Jesus, para continuar lendo a palavra dia por dia, meditando nela dia e noite, mas não com base no que eu já sei,
mas como uma criança que deseja o leite da sua mãe. Eu quero mais de Cristo, eu quero mais de Deus, eu quero mais da sua glória. Tem uns que leem a Bíblia no telão, não tem nem no celular. Se você não tem a sua Bíblia no seu celular, esse celular está sendo um problema na tua vida. E eu já peguei alguns irmãos, ele tem tudo, aplicativo de banco, aplicativo com agora da IAR, né? Eu falo assim, bora ler a Bíblia, abre a tua Bíblia aí. Ele não tem Bíblia instalada no celular. Irmão, quantas fichas estão caindo aí? O pastor Adriano Casanova é um dos pastores da ceia. Ele é secretário da SBB, Sociedade Bíblica do Brasil, na região norte e nordeste. Ele é uma figura, já esteve aqui conosco. Ele veio entregar aqui Bíblias para liderança. Na época tínhamos, se não me engano, 40 líderes. Cada líder recebeu uma Bíblia de estudo, doação. Foi lindo aquele dia aqui. E eu percebi que o pastor Adriano Casanova, ele sempre está com um exemplar da Bíblia na mão. E quando eu percebi isso, eu falei, cara, eu vou adotar esse hábito. Eu vou andar com a Bíblia. E eu ganhei essa Bíblia. Essa Bíblia foi entregue para nós pastores, num retiro de pastores. Ela tem o meu nome cravado. Então eu passei a andar com essa Bíblia. Eu ando com ela no carro, ando com ela na moto. Eu sempre estou com essa Bíblia. Ele me inspirou, mesmo tendo a Bíblia digital. E eu tenho, é muito bom, tem todas as versões. Mas eu falei, cara, eu vou carregar a Bíblia comigo também, porque isso aqui é um testemunho. Não é religiosidade, irmãos. Eu lembro que durante um tempo eu dormia com a Bíblia debaixo da minha cabeça. Não debaixo da cabeça, mas debaixo do travesseiro. E eu orava a Deus, eu quero que o Senhor coloque a tua palavra na minha mente, no meu entendimento. E eu ia dormir lendo a Bíblia, e sem que eu tivesse intenção, para dormir eu colocava embaixo. E aí, hoje eu não tenho mais isso, não levo mais, mas durante muito tempo. Ame a palavra de Deus, querido. Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida, e elas vivificam. Ela é o pão que nos alimenta. É aqui que está o alimento da tua fé. Mas tem que ler desprendido de qualquer religiosidade. É preciso humildade. A humildade precede a honra, e a soberba de espírito precede a queda. A viúva de Sarepta também nos ensina uma lição poderosa. Em Naamã nós vemos muito forte a humildade, e a humildade dele levou ele a receber cura, a ser liberto da lepra. Quantas pessoas precisam hoje ser curadas daquilo que lhes causam vergonha? Aquele homem, ele era um príncipe na guerra, ele não sabia o que era derrota, mas ele tinha traumas complexos. Ele não podia tirar as suas roupas, as suas vestes. Ele era um leproso, e ele foi humilde, ou pelo menos teve que se tornar humilde para receber a cura da lepra. Jesus curou leprosos, ele continua curando, literalmente, da lepra. Mas a maior lepra é a lepra do pecado, irmãos. Jesus estava no meio do povo de Israel, eles não reconheciam Jesus. Então foi por isso que Jesus está citando. Quando Jesus cita Naamã, quando Jesus cita a viúva de Sarepta, foi porque o seu povo não reconheceu. Ele está dizendo o seguinte: eu sou maior do que Elias. Eu posso curar não só da lepra, eu liberto do pecado, eu liberto da opressão do maligno. Eu não abençoo apenas com bênçãos da terra, eu abençoo com bênção dos céus. Mas o povo não reconheceu.
A viúva, ela experimentou um milagre de provisão, mas Jesus fala assim: havia muitas viúvas, por que só ela foi abençoada? Porque só essa mulher experimentou um milagre de provisão? A resposta é óbvia, por causa da sua fé. Ela reconheceu o profeta e ela obedeceu a voz do profeta. Jesus está dizendo o seguinte: eu sou aquele que posso prover as tuas necessidades, eu posso suprir qualquer uma das tuas dores, mas é preciso reconhecer Jesus, irmãos. Você está aqui nessa noite não para ouvir um homem, mas para ouvir a voz de Deus. E eu estou falando para você que nessa noite está como essa viúva de Sarepta, ou como Naamã. Se a tua luta, ela requer um milagre financeiro, ou se a tua luta requer um milagre no teu físico, ou na tua vida conjugal, na tua família, que era o caso dessa viúva, porque o milagre financeiro também salvaria o seu filho, salvaria a sua vida. Então ela tinha uma questão familiar. E quantas famílias precisam de um milagre financeiro hoje? Existe uma estatística que mostra que a dívida financeira é a segunda causa de divórcio. Dívidas. A dívida, ela traz vergonha. A dívida, ela desmoraliza. A dívida é uma maldição. Quantos precisam de um milagre financeiro? E o nosso Senhor Jesus, Ele está aqui. Ele pode fazer milagre na tua vida financeira, mas você precisa ter uma fé viva e ativa nele. E assim como essa viúva, você precisa obedecer comandos do Espírito Santo, porque o comando que o profeta Elias deu para ela foi muito contra a lógica. Faz primeiro para mim. Faz primeiro para mim. Olha o comando. A fé daquela mulher foi revelada na obediência à instrução que ela recebeu. Faz primeiro para mim. Ela tinha consciência do problema. Ela disse: olha, isso aqui é o último prato, a última refeição, e depois disso vamos aguardar a morte. Ele disse: é verdade, mas faz o seguinte, faz para mim primeiro, porque assim diz o Senhor: não vai faltar azeite na botija, e não vai faltar farinha na panela. Aquela viúva, irmãos, ela exercitou a fé naquela palavra profética. Ela exercitou um coração generoso. Ela não ficou, ela falou: rapaz, eu estou aqui diante de uma oportunidade. Eu posso comer esse último prato e ficar vivo aí uns dias, talvez 60 dias, 90 dias, e depois eu vou morrer de fome mesmo. Ela decidiu crer na palavra daquele homem de Deus, e ela viveu o milagre da multiplicação. Para você experimentar milagres de provisão, de multiplicação, você precisa obedecer o que o Espírito Santo ensina na palavra que Ele inspirou os profetas a escreverem. Você precisa crer na pregação da palavra de Deus e obedecer, irmãos. E às vezes são comandos simples, mas é preciso dar lugar para o Espírito Santo. Essa pergunta de Jesus: quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? A fé precisa ser persistente. Diga assim: fé como persistência. Você tem persistido em fé? Você tem perseverado em fé? Você tem perseverado em oração? E eu não estou falando aqui de perseverar em oração apenas coletiva, ou como ministério de intercessão, mas você tem perseverado em fé? Ou você já deixou de orar por coisas que você orava antes? Quem ainda continua orando por um avivamento? Como é que você está orando? Quantas vezes você está orando por dia?
Você ainda tem orado para Deus restaurar casamentos, o teu casamento? Ontem nós ouvimos um testemunho de uma irmã lá no Ipitinga, 1 ano servindo ao Senhor, e o que era sonho se tornou realidade, um casamento e uma casa feliz. Eu estava na célula do Rodrigo com a NASA, fomos lá na posse do Rodrigo, e ela falou, né? Era um sonho, hoje é realidade. Uma família que serve a Deus, que é feliz por amar Jesus. Mas houve perseverança e continua tendo que perseverar. Deus quer que você persevere naquilo que Ele colocou no teu coração. Ele tem resposta para você. Clama a mim e eu te responderei, e vou anunciar coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Cuidado com o esfriamento espiritual, querido. Cuidado. Ore mesmo que você não tenha com vontade. Venha para culto mesmo que você esteja desanimado. Não coloque os problemas ou desafios como uma desculpa para não estar em culto. Que a tua fome por Deus, que a tua sede por Jesus seja maior do que qualquer desafio que se contrapõe à tua fé. Venha para casa onde Deus está operando. Venha para esse lugar onde você está testemunhando. Eu quero mais de Deus. Eu priorizo Deus na minha vida. Eu honro ao Senhor na minha vida. Certifique-se que você está ouvindo a voz de Deus quando você acorda, dedicando tempo com Ele, de meditação na palavra. Isso é uma responsabilidade pessoal, querido. Nós vamos prestar contas perante o Senhor de tudo que nós fizermos. Então Jesus, Ele está trazendo para nós uma informação muito importante. Como nós estaremos quando Ele vier? Como eu vou estar quando Jesus vier? Eu penso que todos os dias Jesus, Ele está, de certa forma, vendo ou me esperando. O culto, ele é um momento de encontro com Deus. E nós cantamos, né? Quando eu cheguei aqui, o meu Senhor já estava. Quantos creem que Jesus já estava aqui? É um compromisso. Ele aguarda por você, não só no culto. Mas deixa eu te perguntar, você tem chegado no horário marcado? Você tem ido para o teu secreto com Deus na hora marcada? Cuidado para você não se tornar uma pessoa profana. Profanar significa usurpar, é tomar para si o que pertence a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. O tempo de culto para Deus, irmãos, é culto para Deus. O teu secreto, ele é o teu encontro pessoal com o Espírito Santo, onde você dedica ali os seus ouvidos, a sua atenção, e se liberta ou se desvencilha de qualquer coisa que pode te tirar do foco. Honre esse tempo no a sós com Deus, no secreto. Isso é uma responsabilidade pessoal. Esse texto nos traz esse alerta de vigília. Uma outra personagem que eu quero utilizar aqui, fazer um paralelo, é com a viúva, aliás, é com a rainha de Sabá. A rainha de Sabá, você vai ver essa história em 1 Reis capítulo 10. A Bíblia registra que quando ela ouviu falar da sabedoria de Salomão, da glória do seu reino, ela sai da sua cidade, ela percorre 2.500 quilômetros. Irmãos, naquela época não tinha os meios que nós temos hoje de transporte. Foram meses de viagem. E ela chega até Jerusalém, até onde Salomão reinava. E quando ela chega nesse lugar, ela fica impressionada. Ela fica maravilhada com tudo que ela ouviu e com tudo que os olhos dela viram. Ela disse para Salomão: o que eu ouvir
não chega nem perto do que o que eu estou ouvindo aqui, do que eu estou vendo. A organização do reinado, os servos de Salomão, eles eram bem trajados, e havia uma característica em todos eles: eles tinham uma alegria ao servir. O nível de excelência, irmão, tremendo. Só que Jesus, quando fala da rainha de Sabá, ele fala assim: aqui está quem é maior do que Salomão. Essa mulher não mediu esforços para vir ouvir algo que ela ouviu. Essa mulher foi despertada, ela ficou curiosa, então ela pagou o preço e veio. A distância geográfica não é um problema, irmãos. O problema é a distância do coração. Vir para culto não é geografia, não é clima, é a ver com o coração. Honrar compromisso com a obra de Deus não tem a ver com desafios, mas tem a ver com como está o meu coração. Alguém disse que Deus está à distância de uma oração. Não é a geografia, não são os obstáculos ou os desafios. O que determina é o meu coração. Jesus fala assim: eu sou maior do que Salomão. E ele está falando novamente para um povo que não o reconhecia, para um povo que não celebrava a sua vida. E ele fala assim: interessante, a rainha de Sabá ouviu falar da sabedoria e ela pagou o preço para vir. Irmão, Jesus é muito maior. Mas a questão é: peraí, o que eu estou usando de argumento para não chegar perto de Jesus, para não buscar Jesus mais e mais, para me aproximar de Jesus no dia a dia e servi-lo como os servos de Salomão com alegria o serviam? Jesus é muito maior do que Salomão, queridos. Como está o teu coração? Você já tem revelação de Jesus? Nós não pagamos nenhum preço por ter vida eterna, por ter salvação. Mas preste bem atenção, irmãos. A unção de Deus, ela exige, ela tem um preço. O caminhar com Jesus tem um preço. O discipulado constante tem um preço. Jesus fala sobre renúncia, sobre abnegação, negar a si mesmo. Quem encontra a mim, ele fala, encontra a vida, mas quem não me encontra, perde a sua vida. Ele está falando dele mesmo, para todos nós. A rainha de Sabá, ela viveu uma experiência tremenda em Deus. Você pode viver coisas poderosas em Deus, irmãos. A rainha, ela encontrou o que havia buscado. Jesus disse: se você tiver sede, e se você me buscar, eu não vou te lançar fora. Quem tem sede, venha a mim e beba. Jesus, ele é o rei dos reis, ele é a sabedoria de Deus. Salomão, ele reinou na terra, e claro, com a sabedoria de Deus, mas Jesus é maior do que Salomão. Jesus, ele resolve o problema principal da humanidade, o pecado. Ele nos dá vida eterna. Salomão, ele era um político, ele resolvia problemas sociais, mas Jesus é totalmente superior a Salomão. Jesus foi reconhecido por essa estrangeira. Aliás, Jesus, ele não foi reconhecido pelo seu povo, mas ele foi reconhecido por muitos estrangeiros. E eu vou citar apenas um, para você orar com muita fé nessa noite. Jesus estava operando milagres, maravilhas. Cegos enxergavam, surdos ouviam, paralíticos andavam, leprosos eram purificados, mortos haviam ressuscitado, mas os seus o rejeitavam. Um homem que a Bíblia chama de o centurião romano, um líder de 100, ele ouviu falar de Jesus,
o servo dele estava enfermo, doente, quase morrendo. Ele manda uma comitiva até Jesus e fala para Jesus vir na minha casa para curar o meu servo. Já é uma fé, né? Só que depois ele teve uma percepção, um insight. Ele fala assim: eu não sou digno que ele entre na minha casa. E ele manda uma outra comitiva e fala assim: diga para ele que eu não sou digno que ele entre na minha casa. Se ele liberar uma palavra, se ele falar, o meu servo vai ser curado. Porque eu sou um líder e eu digo a esse vai, ele vai, vem, ele vem. Ele reconheceu que Jesus não era um homem apenas, não era um mestre, não era um profeta. Ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. Ele era o próprio Deus encarnado. E quando Jesus ouviu essa colocação dele, ele fala: nem mesmo em Israel eu vi fé como esta. Observe que esses 4 personagens que eu trouxe para nós aqui nessa noite, nenhum deles era judeu, nenhum deles era israelita, nenhum deles era evangélico, nenhum deles era cristão evangélico. Eram pessoas gentílicas que não tinham conhecimento de Deus. Escute-me com muito cuidado. O que Jesus está mostrando? Que a religiosidade, ela se torna um problema. A gente começa a perder a sensibilidade de reconhecer o que Deus está falando, o que Deus está fazendo, e de crer que Deus, Ele é um Deus soberano. Que Jesus possa olhar para mim hoje, olhar para o teu coração, e vou falar aqui como homem, e se surpreender. Eu nunca vi fé como essa, nem mesmo entre o meu povo. E aqui é uma mensagem de esperança para você que ainda não é um evangélico, um cristão, que ainda não aceitou Jesus. Você pode hoje dar essa resposta para Jesus. Você pode hoje, assim como Naamã ouviu que havia profeta em Israel, e ele fez de tudo para chegar até Israel, e quando chegou lá ele foi curado milagrosamente. Você pode ser hoje a resposta para Deus, como essa viúva foi, e ela é um testemunho. Nós estamos aqui, Jesus falou isso há mais de 2000 anos atrás. Eu estou usando a pregação, a mensagem dela chegou até nós, para despertar fé. O nosso Deus é Jeová Jiré, o Deus da provisão. Ele tem fontes de provisão. Tudo que nós precisamos, Deus pode fazer. O milagre que você espera, você vai receber se você crê em Deus. Talvez a tua história, a tua situação seja como a da rainha de Sabá. Você tem ouvido falar de Jesus, ouvido falar de Deus, e hoje você está aqui porque você disse: eu quero mais. Deus vai te surpreender com revelações profundas. Você vai ser surpreendido com o novo de Deus todos os dias. Você pode ser como esse centurião, que não está doente, é próspero, mas que tem amigos, tem um empregado, tem alguém, um filho que precisa de um milagre. E o Senhor pode estar olhando para você hoje e fala assim: eu estou vendo a tua fé, seja feito conforme a tua fé. Observe, Jesus, o Filho de Deus, o Cristo, Ele pergunta: o Filho do Homem achará fé na terra quando Ele vier? Você que entendeu essa mensagem, quer dar uma resposta para Jesus. Você quer dizer: Jesus, tu vais encontrar fé no meu coração.
redobre a sua intensidade em buscar o Senhor. Faça um compromisso mais desafiador para a tua fé hoje. Não diminua a intensidade, aumente a intensidade. De vez em quando alguém me pergunta: como é que o senhor consegue ser tão intenso em buscar Deus? E eu falo assim: cara, Ele é o meu respirar. Sem Ele eu não vivo. Eu sou como um peixe fora d'água sem Ele. Eu preciso me alimentar dEle, da presença dEle. Eu não venho para a oração porque eu quero que milagres aconteçam, ou que o ministério cresça, não que seja errado, mas eu sou totalmente carente da graça de Deus. Eu tenho aprendido a preferir o Senhor, os atos do Senhor. E eu falo isso com graça para você. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu estou dizendo o seguinte: é que eu não faço o que eu faço porque eu sou pastor. Aliás, eu demorei a me acostumar com esse título de pastor. Eu sou um irmão. Um dia o Bira falou assim estava eu, a Trécia. Ele falou assim: Trécia, interessante o teu irmão. Ele é grande, mas ele é igual um menino. Ele é igual uma criança. Eu falei: glória a Deus, rapaz, que bom que isso está sendo evidente. Eu disse: não, mas você tem uma autoridade. Você é uma autoridade. Ele disse assim: por causa de você, portas se abriram para mim, conexões foram feitas para mim. Eu disse: rapaz, isso aí já é consequência. Eu quero é Deus para a minha vida. Eu quero é Deus, irmãos. É Ele que nos sustenta. É na força que Ele nos dá que nós caminhamos e vamos caminhar. Eu sinto Deus chamando por você hoje, não pelo que tu faz, mas por você. Ele está perguntando: tem fé no teu coração? Se você quer dar uma resposta para Jesus hoje, dá um pulo dessa cadeira, fica de pé em nome de Jesus. Não demora não, irmãos. A tua demora fala da tua busca. E você que nessa noite está aqui, hoje é noite de salvação na tua vida. Hoje é noite de avivamento na tua vida, é noite de renovação na tua vida. Eu quero, nesse momento que os irmãos vão estar louvando a Deus, eu quero te convidar para vir aqui à frente. Você que hoje quer entregar sua vida a Jesus, reconhecendo que Ele é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que salva, que liberta. Você que quer hoje fazer contrário dos judeus, você quer reconhecer Ele como teu Salvador, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Você que está distante, afastado, vem reconciliar com Jesus. Ele está dizendo: filho, o teu lugar é na minha presença. Vem como você está, e eu vou transformar a tua vida. Eu vou mudar a tua história, assim como mudei a história de Naamã, como mudei a história da viúva de Sarepta, assim como eu mudei a história da rainha de Sabá, eu vou mudar a tua história. Enquanto os irmãos vão estar louvando, cantando, adore ao Senhor, se entregue, faz a tua oração, dê a sua resposta hoje para Jesus. Fale para Ele: Jesus, o meu coração está cheio de fé. Eu ofereço fé ao Senhor nessa noite. Ore ao Deus de Israel nesse lugar. Oh, se você rasgar o céu apenas mais uma vez, oh, se você descer e fizer teus grandes feitos de novo,
como nos tempos passados. Mostra teu braço forte, ó grande Rei. Mostra a essa geração os teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez, faz tudo novo. Vem mais uma vez, agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos proclamamos: aviva-nos, Senhor. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar. Até que o Senhor venha, clamaremos por ti. Até que o Senhor venha, dia e noite. Levante a sua mão, querido. Essa música é tão profunda. Até que o Senhor venha. Até que Ele venha, irmãos. É até que Ele venha. Que o teu coração seja achado cheio de fé. Que a fé nunca seja fraca no teu coração, mas que a tua fé seja cada dia mais intensa, mais forte. Que a tua fé continue sendo, em nome de Jesus, firmada no Senhor.
Nunca esqueça da fidelidade do Senhor. Nunca esqueça da bondade do Senhor, da misericórdia do Senhor. Nunca esqueça os benefícios do Senhor na tua vida. Nunca esqueça. Com as suas mãos levantadas, como um profeta, profetize sobre a tua família, profetize sobre a tua casa. A fé no teu coração. Então libere essa palavra de fé. Tem avivamento chegando na tua casa em nome de Jesus. Tem salvação chegando na tua família em nome de Jesus. Tem milagres chegando, porque você está aqui na presença daquele que pode todas as coisas. Aleluias. O Espírito Santo está renovando a tua fé nessa noite, nesse lugar. É Ele que está te levando nessa noite a crer que Ele pode cumprir o que Ele te prometeu. A tua descendência vai viver a glória de Deus em nome de Jesus. A tua casa verá a bondade do Senhor em nome de Jesus. Deus, nós abençoamos cada casa, cada família, cada lar, Senhor. Deus, que a fé no coração dos teus servos seja ativada, fortalecida, seja renovada nessa noite, em nome de Jesus. Eu repreendo todo desânimo nessa noite. Eu repreendo toda frieza nessa noite. Eu repreendo em nome de Jesus agora todo o espírito de derrota, em nome do Senhor Jesus. Escute. Escute. Você que teve experiências com homens, experiências que infelizmente geraram em você um coração incrédulo, um coração insensível. Primeiro, aprenda a discernir, aprenda a reconhecer e tenha sabedoria no seu coração. Os erros dos homens ou as falhas humanas não cancelam, não anulam quem Deus é. Deus é imutável e nada pode mudar quem Ele é. Ele é santo, Ele é puro, Ele é verdadeiro, Ele é o Deus Todo-Poderoso. E se você continuar olhando para os homens, a tua fé não vai fortalecer. Tem que olhar para Deus. Você que já fez compromissos e falhou, porque você é homem. Compromissos, e você caiu. Eu quero dizer para você, não olhe para as vezes que você caiu. Deus pode te levantar e Ele vai te levantar. Deus não só pode, como Ele vai te erguer. Eu estava vindo para esse culto hoje, e Deus me deu essa palavra. Ele me faz lembrar agora, porque eu esqueço de tudo praticamente. E Deus me disse que essa é uma noite de glória da segunda casa na vida daqueles que um dia viveram uma experiência de glória com Deus. E Deus me disse, fala para essas pessoas que o que eu tenho para revelar é muito maior do que eles já viveram. O que Deus vai revelar na tua vida, Elídio Espíndola, é muito maior de tudo que tu já viveu. Tem glória da segunda casa para a tua vida. O que Deus vai revelar na tua vida que está recomeçando é muito maior do que tudo que você já viveu. A fé, a justiça da fé se revela de fé em fé. Deus tem algo a mais e Deus tem algo novo. O Espírito Santo, Ele é fiel. Nós temos um irmão aqui na frente que está de joelhos. Tem mais uma adolescente aqui.
Esse é o maior milagre que acontece. Esse é o milagre da salvação, da redenção. Eu sinto no meu espírito que tem mais pessoas aqui. Eu vou te dar mais um tempo. Igreja, ora aí repreendendo cadeias, enganos, mentiras. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Os anjos de Deus estão aqui nesse lugar. Deus está abrindo a visão de algumas pessoas aqui. Algumas pessoas estão recebendo aqui o dom da visão nessa noite, para ter percepção espiritual. Esse lugar está cheio de anjos. Anjos que estão trazendo bênçãos, milagres. Estão acontecendo curas aqui. Gente estão sendo curada no estômago. Sim, eu creio. Você que tem alguma enfermidade no estômago, Ele está te curando agora em nome de Jesus. Receba a tua cura aí em nome de Jesus. Ele está curando ossos. Eu repreendo toda artrite, toda osteoporose. O reumatismo agora saia em nome de Jesus. Dores nas juntas desapareçam em nome de Jesus. Inflamações desapareçam em nome de Jesus. O mesmo Deus que curou da lepra Naamã, Ele se manifesta para curar os enfermos em nome de Jesus. Aleluias. Vamos orar com os irmãos. Igreja, ajudem eles, tá bom? Fica em pé, irmão, aqui. Glória a Deus. Como é teu nome? Romário. E você, filha? Emily. Kemely. Prazer. Você está reconciliando, Senhor Jesus? Como é que é? Fazendo uma nova aliança. Reconciliando com Jesus. Amém. Tu vai viver a glória da segunda casa. Amém, querido? Tu vai viver o que tu nunca viveu na tua vida. Em Deus. Ele começou a boa obra e vai completar. Viu, Kemely? Tu vai viver os melhores dias da tua vida a partir de hoje. A alegria da salvação, ela está enchendo o teu coração. Toda a tristeza, angústia, abatimento, complexo, Jesus está te curando aqui. Não só te salvando, Ele está te curando aqui. Glória a Deus. Está aqui meu amigo, nosso personal. Está reconciliando, né, irmão? Glória a Deus. Quem pode aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Quer reconciliar com Jesus? Amém. Glória a Deus. Olha para mim, irmão. Quando tu levantou a mão, Deus me disse que tu é um anfitrião de célula. A tua casa será um lugar de muita transformação de vidas. O testemunho de Deus na tua vida é tão poderoso, meu irmão. E por isso que o diabo estava te prendendo. Mas ele está na tua vida. O Cordeiro que tira o pecado do mundo, ele te livra nessa noite. Ele renova as tuas forças hoje. E o ministério que Ele te deu já vai fluir em nome de Jesus. Glória a Deus. Kemely, tu está assistindo Jesus reconciliando? Reconciliando. Nós temos aqui 4 reconciliações. Deus é Pai e Ele não desiste dos seus filhos. Orem comigo assim: Senhor Jesus, perdoa-me de todos os meus pecados. Jesus, eu me arrependo de ter me afastado de andar nos teus caminhos. Mas hoje, agora, eu me rendo a Ti para viver como filho amado de Deus. E eu recebo o Teu perdão
Espírito Santo, enche-me com a tua presença e usa a minha vida para o louvor da glória de Deus. Pai, como igreja nós abençoamos os teus filhos que hoje voltam para os teus caminhos. Como igreja nós liberamos perdão sobre eles, e que toda voz de acusação, todo sentimento de culpa, de vergonha, todas as cadeias, fortalezas agora caiam em nome de Jesus, e que os teus filhos frutifiquem conforme o teu propósito na vida deles, e que a unção do Senhor opere poderosamente, e eles vivam a glória da segunda casa, sejam completamente restaurados em nome de Jesus, sejam completamente transformados em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe. Glória a Deus. Receba o abraço da igreja ceia. Glória a Deus. Receba o carinho dos irmãos. Sejam bem-vindos à família de Deus novamente. Aleluias. Glória a Deus. Levante a sua mão, querido. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo Jesus, nosso Salvador, e a comunhão doce e preciosa do Espírito Santo seja com você hoje e para sempre. Deus te abençoe. Tenha uma noite incrível, maravilhosa, em nome de Jesus. Glória a Deus.